sejam bem-vindos ao Conference Call da Taesa. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Raul Licurdo Leite, presidente da Taesa. Por favor, Sr. Raul, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores nessa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019 da Taesa. Participam aqui comigo os diretores Marcos Alcélio, diretor financeiro de RI, e Marco Faria, diretor técnico, além de nossa equipe de RI. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de fazer alguns comentários. Fechamos mais um trimestre com um resultado consistente e positivo. Apresentamos um crescimento anual no lucro líquido em IFRS, tanto na visão do trimestre quanto no acumulado de 9 meses do ano. E com isso, continuamos nossa política de distribuição máxima de proventos aos nossos acionistas. Ontem, nosso conselho aprovou a distribuição de dividendos e JCP, que somados a todos os pagamentos feitos em 2019, incluindo o pagamento referente ao quarto TRI de 2018, totalizou R$ 1,71 por unit da Taesa. Isso representa um dividend yield de 6% no acumulado de 9 meses, considerando o preço de fechamento de R$ 28,30 de ontem. Já o resultado regulatório foi impactado pelo corte de 50% da RAP de algumas concessões de categoria 2, como já era de se esperar e conhecido pelos senhores. Mas o diretor Marcos Alcélio irá detalhar mais à frente o que temos feito para minimizar esses cortes. Outro ponto que gostaria de destacar é o nosso compromisso com os temas de governança, meio ambiente e responsabilidade social. Uma comprovação disso é a emissão de mais uma debênture verde, com prazo de 25 anos, concluída agora em outubro de 2019, o que reforça nosso compromisso com toda a sociedade e demais stakeholders. Por fim, gostaria de reforçar nosso foco no crescimento sustentável, sempre pautado nos pilares de disciplina financeira, eficiência operacional, geração de valores aos nossos acionistas, buscando o alongamento do prazo médio das nossas concessões e, consequentemente, a longevidade do nosso negócio. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de RI, Marcos Alcélio, que irá apresentar os resultados do terceiro TRI. Obrigado. Obrigado, Raul. Bom dia a todos. Vou começar pelo slide 3, com os destaques do terceiro trimestre para o resultado em IFRS. Nesse trimestre, o nosso lucro líquido atingiu 357,8 milhões, com um aumento de 21,4%, 63,1 milhões de reais superior ao do terceiro trimestre de 2018. Os principais fatores que explicam esse crescimento de 21,4% são 3 fatores. O primeiro é o aumento da margem de construção, em função da evolução dos projetos em construção, e também nesse trimestre nós passamos a contabilizar as margens dos reforços de 3 concessões, Nova Trans, Miracema e Mariana. Então, essa contabilização desses 3 reforços, ele gerou um impacto de 130 milhões. Um outro fator também que explica a melhoria no lucro foi a redução de 22,6% na despesa financeira, em razão que nós tivemos um maior volume médio de caixa. Também tivemos uma melhor rentabilidade das aplicações desse caixa, e também tivemos aí uma queda do IPCA quando a gente compara ao trimestre de 2018, que é o indexador de 76% da nossa dívida bruta.
esses dois efeitos positivos eles foram compensados em parte com a redução de 88,6 milhões na receita de correção monetária, uma vez que, quando a gente compara com o trimestre de 2018, nós tivemos um IGPM e um IPCA menor. Já o lucro líquido ajustado, aquele descontado da margem, né, referente lá da adoção do CPC 47 de 210 milhões, nós tivemos um lucro líquido ajustado de 614,8 milhões. Lembra aqui que a gente retira esses 210, coloca numa reserva especial, de forma que não comprometer o nosso caixa e a alavancagem da companhia, uma vez que esse ganho é um ganho puramente contábil. Assim, depois da destinação das reservas legais, incentivos fiscais, o lucro líquido distribuível totalizou 532 milhões, e aí, como o Raul falou, a gente que é o equivalente a R$ 1,54 por unit, representando aí um payout de 86,6%. Agora, passando para o slide número 4, onde nós falamos do resultado regulatório. No terceiro trimestre de 2019, a nossa posição de caixa fechou em quase 2,1 bilhões, representando a redução de 6,3% em relação ao trimestre anterior, basicamente devido ao pagamento de proventos aos nossos acionistas, e também tivemos aí um período onde vence os juros e amortização de grande parte da nossa dívida, né? A nossa dívida líquida ficou em 2,6 bilhões, um aumento de 4,9%, e em função basicamente de um saldo de caixa menor. E a nossa relação dívida líquida EBITDA fechou o trimestre em 2 vezes, um pouco acima do registrado no trimestre anterior, de 2019, que era de 1,8 vezes. A nossa receita líquida regulatória foi de 331,9 milhões, uma queda de 8,4% na comparação anual, explicada pelo corte de 50% da RAP, de algumas concessões no ciclo 19 e 20, e já é de conhecimento aí de todos a característica das concessões tipo 2. Os custos e despesas operacionais somaram 56,7 milhões, apresentando um aumento de 8,9%, em função das maiores despesas com o pessoal. A despesa da nossa folha de pagamento subiu 15,3%, basicamente em função do reajuste salarial dos empregados em relação ao acordo coletivo. Então esse reajuste foi de 7,32%. É importante ressaltar que esse reajuste salarial ele segue o mesmo mix dos índices de inflação IGPM e IPCA que reajustam a nossa RAP, né? Então o reajuste da nossa RAP foi o mesmo reajuste aqui do acordo coletivo. Também temos aqui um programa de meritocracia, promoções e retenção, dado que o mercado de transmissão anda muito aquecido, de forma a reter aqui os nossos valores. Temos esse programa de meritocracia e retenção.
Também tivemos aí a consolidação da Brasnorte, né? Passamos a consolidar a Brasnorte no nosso balanço e, com isso, tivemos um efeito do pessoal que hoje está empregado da Brasnorte, passou agora a ser reconhecido aqui na companhia. E também nós tínhamos algumas vagas em aberto, né, e conseguimos preencher essas vagas, algumas dessas vagas no quadro aqui de pessoal da Taesa. Com isso, o EBITDA regulatório totalizou 275,2 milhões, uma redução de 11,3%, e a margem EBITDA no trimestre ficou em 82,9%. É importante frisar que, mesmo com essa queda da RAP, já conhecida e prevista, a companhia mantém sua solidez financeira, o que tem possibilitado a manutenção máxima de distribuição dos proventos aos nossos acionistas, né? A nossa despesa financeira reduziu também, conforme explicado lá no resultado em IFRS. A nossa taxa de disponibilidade das linhas de transmissão ficou em 99,88%, e a parcela variável totalizou 8,3 milhões, apresentando uma redução de 35,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, a nossa PV foi de apenas 0,7% no período de 9 meses, menor do que 1% registrado no ano de 2018. Em relação às frentes de oportunidades, no mercado secundário, nós adquirimos a participação da Bipar na Brasnorte de 11,6% e passamos a deter 100% dessa concessão. Além disso, nós celebramos um contrato de compra e venda com a RC Administração e Participações para aquisição de Rialma 1. Quanto aos empreendimentos de construção, nós obtivemos a licença de instalação da EST, também tivemos a licença de instalação para grande parte do empreendimento de Ivaí. Então temos hoje todas as LIs para todas as subestações, nós temos 4 trechos de linha e já temos a LI de 2 trechos. E também para Santana, que é nossa concessão que nós adquirimos em dezembro, no último leilão, assinamos o contrato em março e já temos as licenças de instalação das nossas subestações. Nós continuamos avançando nas obras das concessões que já obtiveram licença de instalação, com alguns projetos em fase final de conclusão e energização durante os próximos meses. Vale destacar que nós já energizamos o trecho da linha de transmissão Miracema-Lajeado, uma extensão de 30 quilômetros, no dia 29 de setembro passado. Então, falta energizar uma segunda parte dessa concessão de Miracema. E, por fim, também gostaria de destacar a nossa 7ª emissão de debêntures, onde nós conseguimos captar 509 milhões a um custo de IPCA mais 4,5% por um prazo de 25 anos e com uma duration média de 14 anos. Como o Raul destacou, foi mais um título verde de longo prazo emitido pela companhia. Nessa emissão, o destaque que foi uma emissão pela instrução CVM 400
e nós conseguimos colocar 90% desse volume para pessoas físicas em mais de 4.000 CPFs, demonstrando aí a credibilidade que a companhia tem em função de vender uma debênture de 25 anos, principalmente para pessoas físicas. Passando para o slide número 5, acho que é importante destacar aqui os impactos macroeconômicos no nosso resultado societário, né? Então, um pouco para mostrar a influência da inflação na distribuição aí do nosso resultado, né? Nós temos uma exposição maior em IGPM, visto que 20 concessões operacionais são atreladas ao IGPM de um total de 27. Por isso, nós temos uma grande correlação da nossa receita de correção monetária ao IGPM. Então, a gente pode ver que nesse slide número 5, que nós tivemos, quando comparado ao terceiro trimestre de 2018, ao terceiro trimestre de 2019, nós saímos de um acumulado de IGPM de 3,1% para 0,52%. E do IPCA também passamos do terceiro trimestre de 2018 um acumulado de 1,5% para 0,31%. Essa redução do IGPM e do IPCA, conforme a gente pode ver no último box desse slide número 5, nós saímos de uma receita de correção monetária de 105,7 milhões para 17,2 milhões nesse trimestre, representando uma queda de 88,5 milhões dessa receita de correção monetária. Passando para o slide número 6, gostaria de detalhar um pouco mais do impacto do corte da RAP no resultado regulatório. Pegando o gráfico de baixo da RAP operacional, nós podemos observar que nós tínhamos no ciclo de RAP 2018-2019, nós tínhamos uma RAP operacional de 2,020 bi, né? Tivemos aqui um corte da RAP de 50% da RAP em algumas concessões, que representou uma queda da nossa RAP operacional de 291,3 milhões. Em contrapartida, nós tivemos aí o reajuste da inflação, que adicionou 148,4 milhões, e acrescentamos ainda 55,8 milhões das aquisições que nós já finalizamos, né? Então são basicamente Brasnorte, Etal e Transmineira, e também colocando a RAP das empresas que vão entrar em operação agora a partir de dezembro, acrescentaremos 77,1 milhões de reais. Então, para o ciclo 2019-2020, nós temos aí, vamos fechar com a RAP de 2 bi e 10 milhões, representando aí uma queda de 0,05%, né? Isso sem considerar aquelas aquisições que nós já assinamos o contrato de compra e venda, mas ainda temos as condições precedentes, que são as 4 concessões de AMBA e a Rialma 1, que poderíamos aí agregar mais 150 milhões
de reais na nossa RAP operacional. Passando para o slide número 7, a gente destaca aqui os projetos em construção, né? Então, acho que o importante é destacar aqui Miracema, EDTE e Mariana, né? Nós temos aí já em vias de energização, né? Então, Miracema a gente já energizou uma parte, devemos estar terminando a energização dentro do prazo ANEEL, né? EDTE e Mariana também a gente vai energizar aí dentro dos próximos meses. Aimorés, Paraguaçu, que são duas concessões que nós temos junto com a CETEP, nós já temos aqui algo de avanço físico na ordem de 43% e 44% respectivamente. Janaúba, que é um outro empreendimento 100% Taesa, nós já temos aí 15% de avanço físico. E aí agora vamos passar a trabalhar com Este, Ivaí e Santana, uma vez que acabamos de obter as licenças de instalação. Aí eu termino aqui a minha apresentação e estamos aí à disposição para perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Tiago Silva, do Banco Santander. Senhor Tiago, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com relação a dividendos. Como vocês divulgaram no release de vocês, pela contabilização lá do CPC 47, né, e do IFRS, vocês reservam uma parte do lucro, dado que o dividendo é distribuído pelo balanço em IFRS, né, e parte disso, devido às contabilizações desses projetos, das construções, vocês estão segurando um pouco de dividendos onde poderia ser, enfim, eu só queria entender se vocês têm alguma ideia de mudar alguma política de dividendos para qual balanço, ou se é de fato, a princípio, segurar isso em uma reserva para uma distribuição futura. E minha segunda pergunta é com relação a crescimento. Temos um leilão agora em dezembro e, enfim, pelo que a gente tem percebido, a atividade de M&A também é relevante, né, hoje em dia, no setor de transmissão, e eu queria saber se vocês continuam nessa posição de crescimento, e se tem algum empecilho do controlador ou da CEMIG, alguma influência para que não tenha muito crescimento. Obrigado. Bom dia, Tiago. Vou responder a primeira pergunta em relação aos dividendos, depois eu passo para o Raul falar de crescimento. Em relação à nossa forma de distribuição de dividendos, o que nós estamos adotando nós pegamos e dado a adoção do CPC 47, o que aconteceu é que agora, durante o período de construção, nós temos uma margem de construção, que isso fez com que o nosso lucro líquido aumentasse. Então, essa margem de construção, por essa nova metodologia, então nós temos um lucro agora, mas nós não temos caixa. Então, se nós fôssemos distribuir
o resultado dessa margem de construção, o que a companhia estaria fazendo era ir a mercado e se endividar para fazer o pagamento dessa margem. Então, a decisão que a companhia adotou foi que nós continuaríamos distribuindo os dividendos com base no IFRS passado. Então, por isso que no nosso release nós fazemos uma demonstração onde a gente expurga essa reserva, o montante dessa margem de construção, e demonstra que nós continuamos a ter o mesmo payout que nós adotávamos anteriormente, né? Então, o que nós vamos fazer é que essa reserva, a partir do momento que cada concessão ela entra em operação, a gente passa a distribuir parte dessa reserva nos resultados futuros, de forma a não comprometer a alavancagem da companhia e também não comprometer aí o nosso balanço para o crescimento, né? Então, acho que é uma postura da companhia que sempre foi conservadora e sempre se preocupou com a nossa disciplina financeira, né? Então, o que nós vamos fazer essa reserva vai ser distribuída a partir do momento que cada concessão entrar em operação. Tiago, obrigado pela sua pergunta com relação ao crescimento de Taesa. É bom deixar claro aqui, estamos preparados sim para o leilão de dezembro. É um leilão, de certa forma, um tanto quanto menor do que a gente viu aí nos últimos anos, 2017, 2018. Investimentos aí na ordem de um pouquinho mais acima de 4 bilhões de reais. Os anteriores, cada um desses leilões, era em torno de 10 bilhões, arredondando os números. Então, 2 por ano. Então, a gente está falando de 2017, 2018, tivemos quase 20 bilhões de investimento. São apenas 12 lotes, mas estamos estudando todos esses lotes, como a gente faz sempre, exatamente para a gente poder levar para o Conselho quais são os melhores, onde a gente tem melhor sinergia e etc. Volto a lembrar, como a gente olha o footprint de Taesa no mapa, ela pega a região, todas as regiões brasileiras, então qualquer ativo pode muito bem fazer sentido em termos de sinergia para a Taesa. Acreditamos que 2020 seja um ano bem movimentado em termos de M&A, e obviamente que isso uma consequência dos últimos leilões, 2017 e 2018, várias pequenas e médias construtoras ganharam alguns ativos, né? Hoje a gente tem uma ordem quase que 3,8 bilhões na mão desses de 75 a 78 players. Entendemos que esse que dá uma média aí de mais ou menos 49, 50 milhões de reais por RAP, se a gente fizer a conta direta, e acreditamos que esses players irão flipar essas concessões assim que elas forem energizadas. Então, temos sim espaço, estamos animados. 2020, acreditamos que seja um ano, teremos 2 leilões em 2020, né, já inclusive programados, um em julho, outro em dezembro. Então, acreditamos sim que teremos um ano aí muito movimentado, tanto em Greenfield quanto em Brownfield. Lembrando do nosso crescimento sempre pautado com muita responsabilidade, mantemos sempre
condição sine qua non para o nosso crescimento é manter a classificação de AAA nas 3 principais agências de risco, mantendo a nossa política de distribuição de dividendos, né? E crescimento com muita responsabilidade, disciplina financeira e geração de valor, né? Não é simplesmente crescer por crescer. Taesa jamais fará isso. A crescer, trazendo resultados, agregando valor e gerando valor para a companhia e para os seus acionistas. Tá? Então, hoje temos espaço no balanço para continuar a fazer esse nosso crescimento e continuaremos sim a fazer buscando as melhores opções e que tragam o melhor retorno para a companhia. Tá ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Yamati, do Citi. Sr. Caio, pode prosseguir. Obrigado pela oportunidade. Se vocês puderem comentar um pouco sobre a transação de Âmbar, se tem alguma expectativa com relação à data para a conclusão dessa transação, quais que seriam as condições precedentes que não estariam sendo cumpridas para conseguir concluir, e se tem alguma probabilidade dessa transação ser desfeita. Serão essas minhas perguntas. Obrigado. Caio, obrigado pela sua pergunta. Essa transação, a gente precisa lembrar que entre mais ou menos abril e maio, a ANEEL ela anulou uma TLP de São João, né, que é uma das principais concessões deles, determinando, aí isso é público e notório, isso foi inclusive divulgado pela própria ANEEL, determinando a devolução de 15 meses de RAP, né? Então, a moral da história, foi interposto recurso administrativo, foi interposto também processos judiciais, e isso obviamente com relação afeta um pouco a relação com o banco financiador, né, que seria a Caixa Econômica Federal. Então, no fundo, esse processo ele teve uma liminar para que não fosse descontado a RAP, né, até o julgamento final da ação, o julgamento final do processo administrativo. Tá? O processo administrativo foi julgado e mês passado, então foi outubro, quando ele foi julgado em última instância administrativa, e foi mantida a devolução, a anulação dessa TLP, né? E determinou aí a devolução dos 15 meses de RAP. Obviamente que existe uma condição precedente, que é a anuência da Caixa sobre essa transação. Anuência essa que ainda não foi dada, provavelmente e com muita certeza, com base nesse evento que teve devolução de 15 meses de RAP. Isso foi a primeira vez, talvez na história da agência, inclusive, onde houve uma devolução de tantos meses de RAP, né? Então, existe um long stop date até o final do ano, então, assim, acreditamos que isso seja resolvido até o final do ano. Então, estamos trabalhando para que, e aí não é só Taesa, né? É Taesa junto com o Âmbar e junto com a Caixa, que é o banco financiador. Excelente, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Senhora Maria Carolina, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigada pelo call. 2 perguntas também. A primeira, em relação à parcela variável, nesse TRI ela foi um pouquinho maior do que esperado. Vocês até comentaram brevemente no release que teve alguma parada específica, mas é mais para saber se para o próximo trimestre a gente já pode esperar um nível um pouco mais normal. E a segunda pergunta, vocês apresentaram a atualização do avanço físico dos projetos em construção.
Eu queria especificamente que vocês comentassem um pouquinho sobre a Aimorés e Paraguaçu. Vocês já estão aí com praticamente metade do avanço físico feito e o prazo de construção da ANEEL está previsto para finalização só em fevereiro de 22. É mais para saber se a gente poderia aí esperar que talvez esses dois projetos de fato consigam ser completos, estarem finalizados antes do prazo. Obrigada. Ok. Bom dia, Carolina. Em relação à parcela variável, assim, quando a gente compara o TRI de 2018 e o TRI agora, o que aconteceu em 2018 é que lá naquele trimestre nós tivemos uma série de reversões que nós interpusemos, uma série de recursos que nós não concordávamos com a aplicação da parcela variável e nós tivemos esses recursos aceitos, então nós tivemos uma reversão, então a nossa PV no segundo trimestre de 2018 ela acabou sendo positiva, entre aspas, né? Com relação a esse trimestre, nós temos aí uns TCs, uns transformadores de corrente da GE Alstom, um TC específico, e que esses TCs eles estão explodindo, não só os TCs da Taesa, mas como de todo o sistema elétrico. Então nós já detectamos. E o que ocorreu nesse trimestre é que a gente teve umas explosões desses PCs concentrados nesse trimestre, e isso foi que impactou a nossa PV nesse trimestre. Mas se nós pegarmos o ano, a nossa PV ela está menor do que o do ano passado. E o que nós já sabendo desse problema com esses equipamentos, nós no passado já encomendamos os TCs para que a gente possa trocar todos esses TCs. Então nós já trocamos uma série desses TCs e agora nós estamos já providenciando a troca do resto, né? Então a nossa expectativa é que, uma vez substituído todos esses equipamentos, a gente não tenha mais o problema como aconteceu nesse trimestre. Com relação aos projetos em construção Aimorés e Paraguaçu, as licenças elas saíram antes do prazo, né? Então nós já começamos a fazer a obra, a gente está com avanço físico importante, e nossa expectativa é realmente já energizar até o final do próximo ano, né? Então com uma antecipação em relação a esses dois projetos. Tá certo, obrigada, viu? Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Nós recebemos aqui via webcast um questionamento do Adiel, né, que é para a gente perguntando como é que a empresa espera participar do próximo leilão. Acredito que o Raul já tenha respondido. Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar *1.
Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Raul Licurdo para suas considerações finais. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a todos que participaram desta teleconferência. Para qualquer dúvida adicional, a diretoria da Taesa, junto com todo o time de RI, está totalmente à disposição. Muito obrigado a todos e tenham a todos um bom dia. O Conference Call da Taesa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.